Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de química, um assunto que a gente vai trabalhar que envolve a química do primeiro ano do ensino médio. São as propriedades periódicas. Tudo bem? Esse assunto está dividido em duas partes. Agora a gente vai trabalhar a parte um, que vai trazer conceitos iniciais para desenvolver as demais propriedades periódicas. Beleza? Bora lá? Então vamos lá. Por definição, propriedades periódicas são aquelas que, conforme muda o número atômico, eu tenho uma variação da propriedade, seja um aumento do valor daquela determinada propriedade ou a diminuição do valor. E o termo periódico, porque essa propriedade segue a variação do número atômico e tem uma periodicidade. O que isso quer dizer? Ela obedece uma regrinha que se repete constantemente e normalmente se repete nos períodos. Então você usa a palavra período para ter uma periodicidade e para dizer que se repete também nas linhas da tabela periódica, que justamente a gente chama de períodos. Por isso a repetição periódica. Tudo bem? Importante trabalhar uma tabela periódica quando a gente fala das propriedades. Eu trouxe aqui para vocês a tabela periódica cedida pela IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Eu vou deixar para vocês no comentário do vídeo o link dessa tabela periódica, que é uma tabela bem completa no sentido de número de elementos, vejam, tem até o 118, com o nome atual. Então, é uma tabela extremamente confiável, tá? Beleza? Para isso, continuando, a primeira propriedade, e eu julgo como a mais importante propriedade, é o raio atômico. Por quê? A partir do raio atômico, você consegue estimar, prever as outras propriedades periódicas. Perfeito? Então vamos lá. Raio, vamos lembrar da matemática mesmo, que é a medida do centro até a borda de uma circunferência, certo? E aqui a gente usa como a metade da distância entre os núcleos de dois átomos vizinhos do mesmo elemento. Por que isso? Ah, professor, está um pouco diferente da matemática. Vocês vão ver pela imagem que eu fiz aqui. Eu tenho duas esferas. Pensando em órbitas esféricas, a gente vai ser mais simplista. Se eu junto dois átomos, se eu ligar os dois centros desses dois átomos, eu tenho duas vezes a distância que é a mesma. Ó, daqui para cá é a mesma coisa daqui para cá, certo? Então eu tenho uma distância que a gente chama de D. O raio é justamente a metade. É o valor do centro até a bordinha. Tudo bem? Então a gente considera o raio como sendo metade dessa distância entre os núcleos. Certo? Então, metade de D. E para os átomos, a gente trabalha com a unidade picômetro, que é 10 a, vamos lembrar um pouquinho, ó, mili, micro, nano, pico. A cada um a gente pula 3. Então, 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona, 10 a menos 12. Então, o picômetro são 10 a menos 12 metros. 160 vezes 10 a menos 12 metros. Beleza? No caso do magnésio. Mas, para todos os átomos que a gente tem na tabela periódica, o raio vai trabalhar em picômetro mesmo, na ordem de 10 a menos 12 metros. Perfeito? Tá. Mas como que eu vou descobrir na minha tabela periódica se o raio aumenta ou diminui? A primeira regrinha: quanto maior o número de níveis, e níveis de forma simplista são as camadas, maior será o tamanho do átomo. Mas para isso, ser humano, você tem que fazer a distribuição eletrônica. Então eu vou pegar dois elementos. Primeiro, o magnésio.
com número atômico 12. Então fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nesse caso, aqui, ó, eu tenho um átomo, o átomo de um elemento de magnésio que tem 3 níveis de energia, 3 camadas. Agora imagina o cálcio. Fazendo a distribuição do cálcio, a gente percebe que a camada de valência é a 4ª. Então, pensando em jaquetas, o magnésio tem uma jaquetinha, uma camada, 2 jaquetinhas, aqui ó, 2 camadas, e 3 jaquetinhas, 3 camadas. O cálcio tem as mesmas 3 e, além disso, tem mais uma. Então, são 4 camadas, 4 níveis. Então, se ele tem 4 níveis, ele está mais gordinho, ele está maior. Então, a gente diz que quem tem um número maior de níveis é um átomo maior. Nesse caso, fazendo a comparação entre o magnésio e o cálcio é maior que o magnésio. Perfeito? Beleza? Agora a segunda regra. A segunda regra que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, gente. Ela envolve, no caso, ó, apenas quando os átomos dos elementos possuem o mesmo número de níveis. Então, ele não obedeceu à primeira regra, quando tem número de camadas diferentes. Você primeiro tem que ver a regra 1, para depois observar esta característica. Quando átomos têm o mesmo número de camadas, de níveis, certo? Presta atenção, porque isso é muito importante, esta observação. Sem essa observação, você pode cometer um erro, tá? Então, eu observei, fiz a distribuição. Ah, não, eles têm o mesmo número de camadas. O que eu tenho que observar? Feito a distribuição agora do magnésio e do cloro. Os dois têm 3 camadas, ó. O magnésio termina em 3s2 e o cloro em 3p5. Mas, professor, o cloro termina no subnível P. De novo, pouco me importa o subnível. O que me importa é o número de camadas. Camada é o número aqui da frente, ó. Camada 3, camada 3. Os dois terminam na camada 3, certo? Então, o que eu vou observar? O que eu tenho que prestar atenção? Ó, quanto maior o número atômico, menor será o tamanho do átomo. Então, de novo, presta atenção. Seguinte, gente. Se no meu núcleozinho eu tenho, no caso do magnésio, 12 prótons. No caso do cloro, 17 prótons. Prótons são cargas positivas. Essas cargas positivas vão atrair quem, gente? Carga negativa, que é elétron, certo? Agora para pensar um pouquinho, presta atenção. O magnésio tem 12 cargas positivas. O cloro tem 17. Dos dois, qual deles vai gerar uma atração maior? Qual deles vai puxar os elétrons com maior força? Vai ser aquele que possui uma maior quantidade de prótons, ou seja, um maior número atômico. Então, o cloro puxa os elétrons com muita força. Quando ele puxa os elétrons com muita força, porque ele tem um número atômico maior, ele faz isso aqui, ó. Ele diminui de tamanho. A gente chama isso de efeito de contração. Então, ele tem tantos prótons no núcleo que ele puxa com tanta força os elétrons e ele diminui de tamanho. Certo? Por isso que a gente diz que quem tem maior número atômico tem menor raio. Porém, se já obedeceu essa observação. Tudo bem? Beleza? Posso continuar? Raio atômico é importantíssimo, gente. Próximo. Aqui eu consigo mostrar para vocês um pouquinho de uma tabela periódica que contemplou um esquema. Eles esquematizaram aqui mais ou menos os raios
de todos os elementos. Ele fez uma representação. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Conforme aumenta o número de camadas, estou aumentando o número do período, certo? Aumenta o raio, ó, do hidrogênio ao césio. Agora, imaginando aqui, no caso do mesmo período, o bromo, ó, tem número atômico 35. O potássio tem número atômico 19. Os dois têm 1, 2, 3, 4 camadinhas, estão no quarto período. Porém, o bromo tem muitos prótons. O que isso gera? Contração, efeito de contração. Ele puxa os elétrons com muita força. O potássio não tem tantos prótons no núcleo comparado ao bromo. Então, o raio é maior. Tá vendo que ele é menor quando tem um maior número atômico? Beleza? Então, por que eu estou mostrando isso? Para mostrar o seguinte, gente, ó. Vocês vão ver esses esquemas de setinhas na internet. É muito bom isso. Porém, você tem que saber explicar o porquê desses esquemas das setinhas. Dizer só que aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda, ó, de cima para baixo, da direita para a esquerda, não é o suficiente. Você tem que explicar aqui, ó, que aumenta de cima para baixo, porque aumenta o número de níveis. E aumenta da direita para a esquerda, porque diminui o número atômico. Tudo bem? Beleza? Bora lá, continuar? Falamos de raio atômico. Próximo. Energia de ionização. As próximas propriedades periódicas que eu vou trabalhar com vocês a partir de agora, todas são dependentes do raio atômico. Tudo bem? Então, energia de ionização é a energia mínima necessária para remover, para tirar, para arrancar um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Eu fiz uma animaçãozinha aqui, ó. Eu tenho que ter força para mandar longe esse elétron, para retirar, para arrancar esse elétron do átomo isolado. Tudo bem? Então, ó, olhando para cá, eu tenho hélio e neônio. O hélio e o neônio, os dois são gases nobres, tá? E no caso do hélio tem 2 elétrons na última camada, o neônio tem 8 na última camada. Qual átomo atrai mais fortemente o último elétron? Pensa nesse elétron do hélio, pensa nesse elétron do neônio. Qual átomo está segurando mais forte o seu último elétron? E a gente vai para o próximo slide. Eu coloco aqui, é o hélio, pois o raio é menor. Vocês conseguem ver o número de níveis? Aqui tem um nível, uma camada. Aqui tem 2 níveis, 2 camadas. Esse aqui é menorzinho. Esse aqui, por ser maior, tá vendo que esse elétron está mais distante do núcleo? E nem me venha falar de número de prótons. Eu só quero saber número de níveis. Aqui tem um nível, uma camada. Aqui tem 2. Quem tem uma camada é menor, certo? Então, menor raio, maior força de atração do núcleo com o elétron. Aqui, maior raio, menor força de atração, certo? Então, aqui eu tenho que ter muita energia para tirar esse elétron. Aqui eu preciso de menos energia. Em qual terei que fornecer mais energia? No caso, eu tenho que fornecer mais energia no hélio, porque ele é menorzinho. No neônio eu não preciso de tanta energia, tá? Informações importantes. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização. Há metais têm maior energia de ionização que os metais. Por quê? Porque os metais, gente, eles têm forte tendência a perder elétrons, tá? Os ametais têm forte tendência a ganhar elétrons. Então,
Um exemplo, os metais têm um, dois, três elétrons na última camada. Está longe de ele obter a estabilidade. Os ametais, ele tem o quê? 5, 6, 7 elétrons na última camada. Ele está próximo de obter a estabilidade, próximo de obedecer à regra do octeto. Então, ele não vai querer perder elétron de forma alguma. Pensando nos átomos, retirar o primeiro elétron é mais fácil que retirar o segundo elétron. Quando eu retiro o primeiro, ele está mais distante. Conforme eu vou tirando elétrons, eu estou entrando no átomo. Eu estou indo em direção ao centro. E gases nobres são extremamente estáveis. Para tirar elétrons deles, gente, é muito difícil. Eu vou precisar de muita energia, certo? Então, lembrem, os gases nobres são aqueles que têm maior energia de ionização, maior energia mínima para retirar o último elétron. Como que isso aumenta? Aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita. É justamente o inverso do raio atômico, porque quanto menor o raio, maior a energia de ionização. Certo? Perfeito? Agora vamos para a nossa última propriedade periódica dessa apresentação, que é a afinidade eletrônica. Então, por definição, é a energia liberada quando um átomo isolado, no estado gasoso, captura um elétron. É até meio difícil, com essa teoria, a gente deixar claro o que isso quer dizer. Pensa o seguinte, gente. Pela regra do octeto, vou ser simplista. Hoje a gente tem a teoria do orbital molecular, mas vamos trabalhar com a regra do octeto. Pela regra do octeto, um elemento precisa ter 8 elétrons na última camada para ficar estável. Certo? Perfeito? Então, é o seguinte, ele quando tem 7 elétrons, ele não está estável. Ele está inquieto, ele está com uma energia muito alta, ele quer capturar de qualquer forma esses elétrons. Ele vai fazer de tudo para capturar. Quando ele captura esse elétron, ele se torna estável. Então, imagina aquele que tem 7 na última camada. Ele captura 1. Ele não estava muito instável. Quando ele capturou esse 1 elétron, ele atinge a estabilidade e toda essa energia que estava armazenada, que estava deixando ele agitado, é liberada. Sim? Perfeito? Então, bora lá. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho o lítio e o flúor, certo? Qual está mais próximo de atingir a regra do octeto? Qual está mais próximo de ter 8 elétrons na última camada? Vamos ver? O lítio é um metal com um único elétron na última camada. Esse eletrinho aqui, ó. Tudo bem? O flúor é um ametal, tem 7 elétrons na última camada. Qual deles vai atingir a regra do octeto mais facilmente? No caso, é o flúor, porque ele só precisa de um único elétron para ter 8 no total. O lítio precisa de 7 elétrons, tudo bem? Então é muito mais fácil esse carinha aqui ganhar um único elétron. Próxima pergunta. Qual libera mais energia quando captura elétron? Gente, imagina o seguinte. Qual está mais próximo de atingir essa estabilidade? E ele está tão inquieto que quando ganhar esse outro elétron, ele vai falar, pronto, atingi a estabilidade e vou liberar toda essa energia que me gerava inquietação. Então, ó, o lítio vai ganhar um elétron e o flúor ganhando um elétron. Se o lítio ganhar um elétron, ele vai ter 2 elétrons na última camada. Atingiu a estabilidade? Atingiu a regra do octeto? Oct, 8 elétrons? Não. E o flúor? Quando ganhar, ele tinha 7. Quando ele ganhar esse elétron, ele vai ter 8. Perfeito, ele chegou no que queria. Ele chegou na estabilidade. Então, o que vai acontecer? O lítio vai liberar energia. Porém, o flúor vai liberar muito mais energia que estava acumulada. Então, nessa situação, o flúor tem maior afinidade eletrônica, maior energia liberada quando
captura um elétron para atingir a regra do octeto. Tudo bem, gente? Beleza? Então, relacionando com raio. Quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica. Raio pequenininho, maior capacidade de puxar os elétrons. A metais têm maior afinidade eletrônica do que os metais. Por quê? Porque os ametais estão próximos de atingir a estabilidade. Eles estão mais próximos de atingir a regra do octeto, com 8 elétrons. Se você olhar na sua tabela periódica, esses são os metais. Os ametais que estão aqui, ó, estão mais próximos dos gases nobres, estão mais próximos de atingir a estabilidade. Perfeito? Então, ó, como eu mostrei para vocês no slide anterior, quanto menor o raio, maior a afinidade. É inverso, certo? Então, a setinha também. A afinidade eletrônica é maior aqui, ó, na região do flúor do que na região do frâncio. Aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita. Tudo bem, gente? Agora uma pergunta. Gases nobres terão afinidade eletrônica? Não, né? Por quê? Porque os gases nobres já estão estáveis. Perfeito, gente? Então a gente vai considerar até o flúor, o cloro, bromo, iodo, acetato e o tenecínio, tá? Que é o grupo 17, os halogênios da tabela periódica. Perfeito, gente? Alguma dúvida? Coloca lá nos comentários e, por favor, entra no meu canal lá, Fabião da Química, curte, dá um like e se liga na química. Espera um pouquinho que a gente vai ter mais uma apresentação sobre propriedades periódicas. Falou, pessoal? Muito obrigado, um abraço.